Vamos agora aqui ao outro tópico: crescimento econômico e políticas públicas. Até aqui, determinamos que o padrão de vida de uma sociedade depende de sua capacidade de produzir bens e serviços e que sua produtividade depende do capital físico, do capital humano, dos recursos naturais e do conhecimento tecnológico. Vamos agora nos voltar para a questão com que se deparam os formuladores de políticas de todo o mundo. O que a política governamental pode fazer para aumentar a produtividade e os padrões de vida? Primeiro item: poupança e investimento. Veja, essa é uma seção importante, porque vai incorporar vai incorporar um importante elemento à produtividade, que é o seguinte: ainda que eu tenha capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico, qual é a política governamental que o meu país implementa para melhorar essa produtividade, melhorar o uso desses fatores de produção e, consequentemente, melhorar os padrões de vida? Então, mais uma vez, você pode ter países que têm muitos recursos naturais e são pobres, você tem muitos países que têm talvez algum relativo capital físico, mas estão se desatualizando e ficando atrasados. Ou você pode ter um país que tem um capital humano, talvez, por exemplo, Cuba é um exemplo disso, mas não tem capital físico, ou seja, você tem uma população estudada, educada, formada, mas o país vive na pobreza, porque não tem capital físico, não tem, às vezes, muito conhecimento tecnológico aplicado. Então, o que vai influenciar? Então, qual é o papel, portanto, da política pública? Neste primeiro item, poupança e investimento. Então, veja, como o capital é um fator de produção produzido, uma sociedade pode, portanto, alterar a quantidade de capital que se dispõe. Aqui, a grosso modo, estamos falando em dinheiro. Então, qualquer atividade produtiva, você precisa ter hoje dinheiro, capital, grana, para poder fazer a atividade acontecer. Então, veja, uma sociedade, ela pode alterar a quantidade de capital disponível para a sua atividade produtiva. Se hoje a economia produz uma grande quantidade de novos bens de capital, significa que amanhã ela terá um maior estoque de capital e poderá produzir mais de todos os tipos de bens e serviços. Então, eu tenho grana, eu tenho capital que eu invisto na produção de bens de capital, em fábricas que produzem, indústrias que produzem máquinas para outras indústrias. Então, ao investir nessas indústrias, eu aumento o estoque de capital total, do qual o dinheiro faz parte desse estoque, e, consequentemente, num período à frente, eu vou ter disponível para produzir mais bens e serviços nessa sociedade. Portanto, uma maneira de aumentar a produtividade futura é investir mais recursos correntes na produção de capital. O que seria aqui o chamado investimento, os chamados investimentos que permitem com que no futuro essa sociedade possa aumentar a sua produtividade. Então, por exemplo, investir numa rodovia maior para permitir que mais caminhões rodem ao mesmo tempo e transportem mais mercadoria. Isso é um aumento de produtividade. Então agora o caminhão que levava uma semana para transportar vai levar agora 4 dias para transportar. Então, você aumenta a produtividade. Então, você tem que ter um investimento não só na produção de bens de capital, ou seja, eu preciso investir em indústria que produzam máquinas, equipamentos e bens de capitais para outras indústrias. Essas outras indústrias, ao serem instaladas, vão produzir bens e serviços e, consequentemente, eu aumento cada vez mais a minha quantidade de produção e, consequentemente, ao incorporar tecnologia, inovação, mais capital humano, eu posso aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais comparativamente à quantidade de trabalhadores. Então, veja, tudo isso aqui só vai ser possível a partir de um investimento na economia. Então, por exemplo, quando você pega a economia brasileira, um dos grandes dilemas do Brasil é que o Brasil não tem investido na sua estrutura produtiva. Então falta dinheiro não só do setor público,
mas você também tem um setor privado com dificuldade de fazer esses investimentos. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é o de que as pessoas enfrentam trade-offs. Esse princípio é particularmente importante quando consideramos a acumulação de capital. Como os recursos são escassos, dedicar mais recursos à produção de capital implica dedicar menos recursos à produção de bens e serviços para consumo corrente. Então, quando você faz um investimento em capital, você investe hoje para colher o benefício no futuro. Ou seja, para que uma sociedade invista mais em capital, ela deve consumir menos e poupar mais de sua renda corrente. Então, ao investir em capital hoje, para aumentar o consumo e a produção de bens e serviços no futuro, eu preciso, portanto, aqui ter parcimônia, economizar. Então, se eu tenho X recursos, eu preciso economizar esses recursos para investir na produção de capital, para que no futuro eu possa usufruir os bens e serviços para consumo corrente. Então, veja que esse é um dilema que as sociedades elas precisam enfrentar. O crescimento que decorre da acumulação de capital não é gratuito. Então, ele exige que a sociedade sacrifique o consumo. Então, ele exige que a sociedade sacrifique o consumo de bens e serviços no presente para desfrutar de maior consumo no futuro. Então, isso aí seria uma espécie de poupança, ainda que não seja aquele conceito de poupança que a gente tem no Brasil de botar dinheiro na poupança. Então, estamos falando aqui... Então, por exemplo, um empresário que ele lucra 1.000, mas ele não pega esse 1.000 e compra um carro, um bem de consumo atual, mas ele pega esse 1.000 e investe, reinveste de novo na empresa dele, aumentando a fábrica, aumentando a tecnologia, consequentemente, num segundo momento, ele vai poder comprar 2 carros e não um carro que ele iria comprar no presente. Então, tudo isso aí é um conceito econômico que, na verdade, dá para se observar esse conceito de maneira didática pequena, mas quando a gente olha do ponto de vista macro, do ponto de vista do sistema como um todo, consequentemente, nós vamos verificar que essa percepção ela também se aplica. Ou seja, se a sociedade hoje, se o Brasil hoje faz sacrifícios para realizar determinados investimentos de capital que permitam no futuro a gente usufruir um padrão de vida maior, vale a pena porque você abre mão. Então esse é um trade-off. E muitas vezes um dos problemas é que, por exemplo, as sociedades ou governos mais populistas, eles estão preocupados no curto prazo, eles não estão preocupados no avanço em relação ao longo prazo. Então no próximo capítulo, examinaremos com mais detalhe como os mercados financeiros da economia coordenam a poupança e o investimento. Também examinaremos como as políticas governamentais influenciam as quantidades de poupança e investimento que ocorrem. Então, nesse ponto, é importante observar que incentivar a poupança e o investimento é uma das maneiras pelas quais o governo pode estimular o crescimento no longo prazo, aumentar o padrão de vida da economia. E aí, como essa seção do Menkil é a economia real no longo prazo, claro que aí está um grande dilema, ou seja, usufruir um benefício A no curto prazo ou se sacrificar no curto prazo para ter um benefício B ou 2 vezes A no longo prazo. Então, algumas sociedades elas se sacrificam, elas passam anos investindo, se dedicando a isso, para que no futuro, consequentemente, você tenha um nível maior de